tema que a gente vai estudar hoje é gratidão. Imagina, gratidão com tanta situação complicada, difícil, acontecendo no mundo, né? E especialmente aqui no Brasil. A gente tem desemprego em alta, a gente tem pessoas doentes, um número muito grande, nós temos muito desemprego e, enfim, uma série de problemas e dificuldades acontecendo. E como falar de gratidão? Como falar de gratidão diante dessa dificuldade? E a resposta é que é possível falar de gratidão, e nós vamos ver que é possível. Nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus por tudo o que Ele tem nos feito. Nós vamos ver alguns versículos falando, nos mostrando razões para sermos gratos a Deus. E são razões que independem de situação econômica, independe de situação de saúde, depende de qualquer outra circunstância aqui nessa vida. Nós vamos ver que são motivos, assim, sólidos, firmes, para nós, assim, a cada dia, a cada manhã, sermos gratos ao nosso Deus. Então, para começar, Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. O texto diz o seguinte, Paulo falando àqueles cristãos lá na igreja de Éfeso. Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vocês conseguem perceber a riqueza que há nesse texto? Como Paulo, ele fortalece aqueles irmãos que estavam passando momentos difíceis. Roma perseguia os cristãos. E ele não diz que as coisas vão melhorar, de que eles vão parar de ser perseguidos. Ele não fala que, não dá uma solução rápida, mas o que ele diz é, olha, pela graça sois salvos, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Gostaria que vocês, alguns de vocês, falassem o que vocês entendem, pensam, quando leem um versículo como esse. Qual o sentimento, o pensamento que vem diante de um texto como esse? Ô, Doni. Oi. É o Guto. Então, o sentimento que eu tenho, né, a razão também, mediante ao texto, é que nada possamos fazer nos dá direito, né, de ter a salvação. Uhum. O sacrifício de Cristo, ele é perfeito, né? Então, assim, por pura graça. Então, é um sentimento realmente de gratidão por ele ter feito tudo. Nada que eu tentasse fazer, se eu desse o meu melhor, eu teria direito à graça, né? Pelo contrário, eu tenho direito à condenação, ponto. Mas pela graça de Cristo, pela bondade que ele tem, que é o sacrifício perfeito dele, né? Ele nos dá essa salvação. Então, o sentimento que tem realmente é 100% de gratidão. Muito bom, verdade. Então, como eu estava falando, independente das circunstâncias, o mais importante é lembrar disso. Nós somos salvos, e não por algo que fizemos, né, por méritos nossos, mas por causa de Deus, pela graça dele, né, pela misericórdia dele. Então, imagina como isso deve fazer diferença em nossas vidas. Nós vemos aí um mundo que está ansioso, está com medo de tantas coisas, está perdido, sem saber o que vai acontecer. Alguns dizem, nós nunca mais seremos os mesmos depois dessa situação, mas nunca mais seremos os mesmos, e seremos o quê? Provavelmente, muitos dos que dizem isso nem sabem o que vai ser, o que será. O mundo vai ser melhor, vai ser pior? Mas, independente disso, né, o que nós devemos ter como certeza é que nós somos salvos.
independente de circunstâncias que aconteçam nesse mundo. Independente do que aconteça na política, na economia, no sistema de saúde, enfim, nós somos salvos. O que pode nos tirar a salvação é nós mesmos, nós desistirmos, nós retrocedermos, voltarmos atrás. E isso não pode, né, não deve acontecer, na verdade, não deve nem passar pela nossa cabeça, algo desse tipo. Nós temos algo muito concreto, né, um caminho vivo, um caminho muito certo para trilhar, e não precisamos, inclusive, ficar nessa ansiedade e nesse medo que uma boa parte do mundo está, sem saber o que vai acontecer com eles, com o mundo, porque nós temos um Deus que, independente das circunstâncias, nós estamos firmados, nós estamos firmes nele, pela graça dele. E ainda, capítulo 2, versículos 18 a 19, nos mostra mais uma bênção por estarmos firmados na graça dele. Capítulo 2, versículos 18 e 19, diz o seguinte, Paulo ainda falando para eles, porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Mais uma vez, eu gostaria de perguntar para vocês, e gostaria que alguns comentassem o que entendem com esse versículo, qual o sentimento que tem ao ler um versículo como esse. 18 e 19 do capítulo 2 de Efésios. Fala, Doni. Tudo bem? Olá, quem está falando? É o Renato. Ô, Renato. Beleza. O que eu entendo aqui desse versículo é o seguinte, na verdade, enquanto as pessoas, desculpa que a Lara está gritando aqui, enquanto as pessoas estão desesperadas, clamando, não só Deus, mas outras coisas, outras pessoas de misticismo, outras crenças, nós temos esse acesso, entendeu? Acesso direto ao Pai. Né? É um privilégio que nós temos, porque nós, embora os problemas, não estamos desesperados, né? Nesse sentido. Temos a salvação, temos o conforto espiritual, e Deus nos conforta a cada minuto, mesmo aqueles que estão doentes, Deus está com todos, independente. É isso que nos dá a segurança, esse acesso direto. A gente não precisa de ninguém para interceder, temos direto acesso a Deus. Muito bom, verdade, isso é um grande privilégio nosso, né? Mas alguém tem algum comentário sobre esse versículo, sobre esses versículos? Boa noite, padrinho. Olá, Zelov. Zelov. Olha, aqui eu vou ler mais uma vez para me responder, tá bom? Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, aqui, só tem um meio de chegar até Deus, né? Pelo Espírito dele, Espírito Santo de Deus. Esse é o elo de ligação. Se não tivermos o Espírito Santo de Deus, não temos como chegar ao Pai. Isso foi o que entendi. Amém? Sim. Essa é a ligação. Sem o Espírito Santo dele, não chegaremos a ele. Tá certo. Através do Espírito dele, pela graça dele, né? Muito bom. A palavra aí interessante é acesso, né? A gente vive num mundo em que se privilegia muito, se fala muito da questão do acesso, né? Nós temos acesso à internet, né? Acesso a tantos meios, né? Estamos agora no momento que como é importante, né? Ter acesso, né? Podemos acessar, né? Como foi dito nos cânticos, né? Acessar a casa de um irmão, de outro, né? Ele participa, o culto tem sido por causa desse acesso, né, acesso virtual.
como é importante acesso. Mas a questão é o que acessamos, né? O que acessamos? Acesso. Muitos, nesse momento mesmo, estão na frente de uma televisão, assistindo um jornal que termina, daí passa para um outro jornal, e passa para outro jornal, e o que estão acessando? Com certeza, estão acessando a ansiedade, estão acessando o medo, o desespero, o pavor, estão acessando muitas e muitas notícias ruins, estão acessando incertezas, mas o texto, Paulo diz, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso àquele que é capaz, que é poderoso para resolver todas as coisas, aquele que nos dá a sua paz, que no próprio livro de Efésios, ele fala que ele é a nossa paz, né? Ele é a nossa paz. Versículos 3, capítulo 3, 18, 19, fala que ele é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos, pensamos, conforme o seu poder. E esse poder que opera em nós. Então, como nós somos privilegiados, né, por termos Deus como nosso Pai, por sermos participantes dessa graça, né, uma graça que não não somos participantes por nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo, né, por causa do seu sacrifício. E o que isso deve, né, diferenciar a nossa vida, o nosso dia a dia? Será que a gente pode e deve viver como a grande parte do mundo está vivendo, na incerteza, talvez até querendo achar que tudo vai ser melhor a partir de todas essas situações, porque o mundo vai adquirir novos valores e etc. Não dá para imaginar esse tipo de coisa, né? E não dá para se firmar nisso. A nossa rocha é a nossa certeza, né? Como nós cantamos, em nada devemos colocar a nossa fé, senão na graça de Jesus, né? No sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A nossa fé deve estar firmada no nosso Senhor, né? Ele é a nossa certeza, né? Nele nós podemos, assim, confiar piamente, confiar, assim, inteiramente. E ainda convido os irmãos para abrirem Salmo 100, lá no livro de Salmo 100. Ele nos mostra, o salmista, nos dá mais um privilégio que nós temos, uma bênção que nós temos. E uma bênção que deve nos dar, mais ainda, uma garantia em dias tão difíceis. Salmo 100, versículo 3. Ele diz, saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. E dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Imagina, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós lemos lá em Efésios, ele falou sobre sermos família de Deus, né, que é um grande privilégio. Imagina, ter uma família é um privilégio. E fazer parte da família de Deus é um grande privilégio. Um grande privilégio que nós temos. Isso quer dizer que nós temos um grande pai. Um pai que cuida de cada um dos seus filhos. E um privilégio de, como família, nós somos todos irmãos. Uma grande irmandade. Uma irmandade que atravessa fronteiras. Não está restrita a fronteiras, não está restrito ao espaço. Uma irmandade que, inclusive, não está restrito ao prédio, como nós podemos, né, ver e estar experimentando esses últimos 3 meses. Como é grande o amor de Deus e como é grande a graça dele. E ele falou lá também sobre não sermos mais forasteiros, mas concidadãos. E aqui ele fala de sermos o povo de Deus. Olha só, que bênção, hein? Que bênção fazer parte do povo de Deus, ser o povo de Deus. Nós vemos, muitas vezes, as pessoas migrando de seus países, diante de tantas dificuldades e tantos problemas que os seus países atravessam e percorrem quilômetros e quilômetros, atravessam, às vezes, outros países para chegar num país que eles julgam melhor. Nós vimos isso com as pessoas da Guatemala, indo algum tempo atrás, atravessavam o México para chegar
nos Estados Unidos e dependiam, às vezes, de coiotes, né, aqueles que atravessam, que cobram um valor muito alto. Para quê? Para buscar uma nova oportunidade e se sentir parte de um novo povo, de uma nova cultura. Então, sabemos o quanto é importante pertencer a uma família e pertencer a um povo. E é isso que o salmista aqui diz, olha, somos o seu povo, somos o povo de Deus. E eles sabiam o quanto isso era importante. Eles sabiam como era importante estar em comunhão com Deus e sabiam também como era prejudicial não estar em comunhão com Deus. Quantos sofrimentos eles tiveram por desobedecer, por sair da presença de Deus. O livro de Juízes nos mostra isso. Quantas vezes eles sofreram, perderam batalhas, guerras, porque saíram da comunhão com Deus. E o salmista diz, olha, nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Interessante lembrar desse versículo e lembrar de Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nem nada me faltará, ele me propicia aquilo que eu preciso, né? Em outras palavras, é o que o Salmo está dizendo. E é importante pensarmos nisso, nesses tempos, nesses momentos em que há tantas dificuldades. E nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus. Motivos espirituais, a salvação. Salvação, como nós vimos, é pela graça dele. Motivos ainda espirituais, sermos família de Deus. Como é importante, como é um privilégio fazer parte da família de Deus. Ter um pai amoroso, cuidadoso, que cuida de nós nesse mundo e estará conosco. Desfrutaremos da sua presença para todos sempre. Como é importante saber que somos o povo de Deus, fazemos parte do povo dele, e ele cuida do seu povo. Ele tem todo o cuidado. Embora estejamos ainda nesse mundo, ele tem cuidado de nós em todas as situações, e cuidado em todas as nossas necessidades. No apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele diz, ele tem cuidado de nós. E nós vemos que ele tem cuidado de nós. Eu falei de desemprego, eu falei de problemas de saúde, eu falei de problemas de falecimentos, quantas mortes tem havido, mas e nós, nosso meio? O que tem acontecido? A lista de oração divulgada essa semana, quantos agradecimentos? Quantos agradecimentos? Agradecimentos por irmãos que estarem melhor, por exemplo, a nossa irmã Célia, que está se recuperando, temos o Guto, que está recuperado, pela graça de Deus, temos familiares de irmãos, como o César e a esposa dele, temos o bebê deles que está se recuperando no hospital, que nasceu prematuro. Isso para citar alguns dos motivos de gratidão, alguns dos motivos para relembrarmos o quanto Deus tem cuidado de nós. E também há pedidos, há necessidades. Nós podemos ter a certeza que essas necessidades, Deus não vai cuidar, Deus já está cuidando. Deus já está suprindo as necessidades que ali estão colocadas naqueles pedidos de oração. Problemas de emprego, de desemprego, problemas de saúde. Com certeza, o nosso Pai está cuidando. Nós podemos confiar piamente que Ele tem cuidado de nós. E aí, irmãos, diante de tudo isso, como nós vamos viver? Como nós estamos vivendo? O mundo murmura. O mundo reclama de muitas e muitas coisas, porque não está bom isso, não está bom aquilo. E nós estamos reconhecendo as bênçãos de Deus, estamos sendo gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Como cantamos, né? Grato a Deus por nos amar, por nos abençoar, por nossa alma
salvar. Isso tem feito parte de nossas vidas, nosso dia a dia. Nós vemos lá em Êxodo, capítulo 13, os israelitas, os hebreus, tinham saído do Egito, e Deus está guiando-os. De dia tinha nuvem, à noite tinha luz, né? de fogo, guiando-os pelo deserto. E nós sabemos o quanto eles reclamavam, o quanto eles murmuravam. Deus dava uma maná, dali a pouco eles estavam reclamando, lembrando que tinha carne lá no Egito, que estavam com saudade das panelas de carne. Às vezes olhamos, né, para aquele texto, olhamos para aquela história e pensamos como eles eram ingratos. Que povo ingrato. Mas sabe, nós devemos tomar muito cuidado, né? Porque se não prestarmos atenção, nós somos igual a esse povo. Nós fazemos igual a esse povo. Se não tomarmos cuidado, por estarmos rodeados de, muitas vezes, de pessoas que murmuram, que reclamam, que reclamam de tudo, de todas as coisas, nós podemos ser levados a ter esse espírito também de ingratidão, esse espírito de murmuração. Por isso precisamos estar sempre lembrando das bênçãos de Deus, de como Deus tem cuidado de nós. É interessante lembrarmos de textos que mostram como Deus tem nos abençoado. Desculpa. Como Deus tem nos abençoado e como Ele é presente em nossas vidas. Pouco antes de Jesus voltar aos céus, Ele disse, em Mateus 28, 20, eis que estou convosco. Convosco quando? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Isso deve nos dar uma garantia, deve nos dar uma grande certeza do cuidado dele diariamente para conosco. Eu tenho certeza, irmão, irmã, que você tem percebido, tem visto e tem agradecido por tantas bênçãos do Senhor no seu dia a dia, nas diversas áreas da sua vida. Eu tenho sido agradecido a Deus por quantos benefícios que Ele tem feito para comigo, para com a minha família. E é isso que nós devemos fazer. Devemos olhar com gratidão o amor de Deus, as bênçãos dEle, o cuidado dEle para conosco dia após dia. Esses textos que nós lemos nos devem trazer uma grande esperança, uma grande confiança do cuidado do nosso Pai. Que nós não sejamos levados por o que o mundo está vivendo, falando, passando, sentindo, mas que nós sejamos, como Jesus disse lá em Mateus 5, a luz desse mundo em trevas, esse mundo de incertezas. Sejamos o sal, aquilo que dá tempero nesse mundo tão complicado, nesse mundo tão difícil. É que nós sejamos o sal e luz em nossas palavras, sejamos o sal e luz em nosso comportamento. Que Deus, assim, nos abençoe, que a sua palavra e as suas promessas estejam cada vez mais presentes em nossas vidas. Quero ainda, irmãos, lembrar agora de fazermos em nossas famílias oração pelos pedidos que vêm sido apresentados, agradecermos por todas as bênçãos de Deus, que possamos lembrar de tudo aquilo que Ele tem feito por nós e pelos nossos familiares. Que Deus abençoe a todos.